Gravando. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um estudo sobre análise técnica. Nesse caso aqui vamos entrar no pai da análise técnica. Se trata de Charles Dow. E vamos iniciar esse curso, né, que eu preparei um slideshow para facilitar a compreensão, né? Como vocês sabem, o curso é sobre teoria de Dow especificamente. Se você quer operar mercado, é necessário aprender teoria de Dow. Eu sou o professor Matheus Jacó, na verdade. Vamos dar início. Primeiramente, antes de tudo, se inscreva, curta, compartilhe, comente, deixe o seu like. Isso ajuda muito aqui no canal. E se esse material está lhe sendo útil, você está conseguindo trabalhar com o mercado, se você está conseguindo dar os primeiros passos, deixe aqui o seu like. E se o material está lhe ajudando, deixe seu like, comente e se inscreva. Ok? Esse material aqui é gratuito, né, se você está assistindo pelo YouTube. Né, se você está assistindo pela Hotmart, ele teve um certo valor. E vamos agora para o material, né, educacional. Os materiais necessários para esse curso são uma caneta, um caderno e o livro Análise e Especulação Científica de Ações de Charles Dow, certo? Esse livro eu vou deixar na descrição do vídeo os detalhes, na verdade. E você compra pelo link aqui do canal e ajuda bastante a gente porque ganhamos uma comissão, ok? Vou dar para o próximo. Antes de tudo, vamos começar falando sobre Charles Dow. E não é esse cara. É esse cara, na verdade. Charles Henry Dow foi um jornalista americano. Né? Foi um jornalista e cofundador da Dow Jones Company, juntamente com Edward Jones e Charles Berkshire. Dow também fundou o The Wall Street Journal, que se tornou uma das maiores e respeitáveis publicações sobre economia do mundo. Para vocês que não conhecem muito Charles Dow, ele é um dos fundadores, né? Um cofundador do índice Dow Jones. Basicamente o pai da análise técnica, pois ele, ao trabalhar ali na edição do jornal e ao falar todos os dias sobre economia, sobre o movimento dos preços, ele percebeu algumas variações, algumas flutuações e alguns padrões. Né? Entre eles que o mercado se movimenta em ondas, que o mercado ele se movimenta em tendências majoritárias. Então muitas vezes você tem um ativo que a tendência majoritária dele é de queda. Você tem um outro ativo que a natureza daquele outro ativo, a tendência majoritária dele é de alta. Então isso varia muito de acordo com o próprio papel. Né? Então, ao observar esses padrões, nós temos diversas formas de analisar e de trabalhar com isso. Né? Então, muita gente vai utilizar o número de ouro para poder trabalhar com essas correlações. Né? Então, o pessoal vai lá, puxa o número de ouro, marca onde mais ou menos o suporte e a resistência vai bater de acordo com o número π, o número φ, né? E mais ou menos ali o pessoal pressupõe e analisa aonde o preço vai mais ou menos e efetua uma análise com base nisso aí, né? Então, o pessoal vai descobrindo padrões, no caso de Charles Dow, ele foi descobrindo esses padrões, foi trabalhando com esses padrões e foi criando uma série de anotações, né? E essas anotações, inclusive, são o que compõe basicamente o livro, né? E esse trabalho dele é muito valorizado, é usado no mundo inteiro, até por quem não acredita nisso, né? Até por quem não acredita em análise técnica, usa análise técnica. Então muitas vezes você tem uma pessoa alguém que faz uso de análise fundamentalista, mas esse rapaz aí que faz análise fundamentalista, desclassifica essa análise técnica, diz que a análise técnica não serve para nada,
diz que análise técnica é horóscopo, é adivinhação, porém o cara não compra no topo, né? E não vende no fundo. O cara, quando ele vê um ombro, cabeça a ombro, ele respeita, né? Quando ele vê um suporte ou resistência, ele sabe o que está acontecendo e ele não entra numa enrascada. Então, a análise técnica, ela se mostra tão eficiente a ponto que ela é utilizada, inclusive, por seus detratores, na verdade. Então, até mesmo quem não acredita nela, a utiliza. Assim também como as outras ciências, né? Todos os métodos de engenharia, de matemática, mesmo quem não dá valor, quem não acredita, acaba usando, porque são métodos que realmente funcionam e fazem valer, né? Então esses padrões são múltiplos e Charles Down vai compor ali basicamente alguns enredos, né? Então muita coisa que você tem na análise técnica hoje também é um incremento do que foi feito no trabalho de Charles Down. Então ele inicia com uma certa base e o pessoal vai construindo em cima dessa base. Então tem muita coisa hoje que você não diria que é válido como um trabalho, ou até mesmo que tem alguma base, né? Então essas técnicas que o pessoal coloca, né, um número de ouro, alligator, né? E tantas outras formas de medir, todas as formas de analisar os movimentos do mercado, de dar premissas, né? O pessoal utiliza Charles Down, porém, muitas vezes o pessoal também faz um incremento, né, que é um trabalho posterior, que é o normal de todas as ciências, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um incremento interessante, você pode também dar uma estudada em relação, né, fora Charles Dow, é o rapaz chamado Al Brooks, na verdade. Al Brooks era um médico, né, canadense, se não me engano, e ele começou no mercado estudando, ele começou a colocar uma série de métodos, né, principalmente relacionados ao fluxo do preço. Então ele retira os indicadores, ele trabalha com gráfico limpo, ele faz uma série de pressuposições sobre o mercado. E aí, a partir desse trabalho de Charles Down, Al Brooks constrói um outro trabalho, que é o Price Action, certo? Que é o preço em ação, o trabalho com preço em ação. Ok? Vamos para o próximo slide. A teoria de Dow é baseada em um conjunto de compilados de publicações do New York Times, feitas pelo jornalista de análise técnica Charles Dow. Essa teoria criada por Charles Dow visa prever as possíveis movimentações dos preços no tempo, dessa forma se antecipando e efetuando trades com o objetivo de retirar lucros de tais operações financeiras, sejam elas de curto ou longo prazo. Então, Charles Dow, por meio de suas publicações, funda a teoria de Dow, né, com o passar do tempo se torna uma teoria. Seguidamente, essa teoria se torna válida. Então, existe também uma discussão relacionada ao motivo de por que essa teoria se torna válida. Então, muita gente, inclusive, acredita na teoria do seguinte, que a teoria de Dow, a análise técnica, se torna válida porque, com o passar do tempo, por uma série de fatores, os analistas estariam usando a análise técnica para prever o mercado e, por consequência desse olhar do observador que interage diretamente com o fator que está sendo observado, né? Então, por conta que o pessoal compra e vende se baseando na análise técnica, o mercado teria passado a respeitar cada vez mais esses fundamentos, entende? E está parcialmente correto, né? Porém, também tem a questão do seguinte: a análise técnica, né, a teoria de Dow, ela já funcionava antes da aplicação, né? Então, antes de Charles Dow compor sua teoria, a análise técnica, os princípios da análise técnica, as formas de movimentação do preço eram
como eram muito semelhantes ao que são hoje. Os princípios eram os mesmos. Claro que não, o preço não se movimentava como ele se movimenta hoje, não é? Tem diferenças, não é? Porém, os princípios eram e continuam sendo os mesmos. Você vai olhar isso aí no ouro ao longo do tempo, né, ao longo dos milênios. Você vai perceber isso aí no arroz ao longo dos milênios. Você vai perceber isso aí no milho, né, no pouco tempo que existe, né? Porque o milho é uma cultura, ela é uma cultura americana, então nós não temos o histórico do preço do milho, né? Então, o que temos acesso realmente é o histórico do preço do trigo, da cevada, do arroz, por conta do Império Chinês, na verdade. Então, você verificando o funcionamento do preço, mesmo antes da teoria de Dow, mesmo antes do fundador, do pai fundador ter feito essa teoria, o preço já se comportava e já seguia essa série de condições, certo? Ah, era igual a hoje em dia? Não era. Não era igual a hoje em dia. Porém, o preço já seguia essa série de condições, certo? Ah, então por que hoje em dia é diferente? Porque as coisas mudam, né? Hoje em dia você tem robôs de alta frequência, né, que são os HTF. Então eles compram e vendem ali no fluxo de ordens do bulk de uma forma muito rápida, ok? Então, basicamente é o seguinte, o preço continua seguindo os mesmos princípios. Da mesma forma que um carro hoje segue os mesmos princípios de um carro há 70 anos atrás. Porém, são diferentes, ok? A mecânica de um carro hoje é muito diferente de um carro há 70 anos atrás, certo? Então, da mesma forma, um preço hoje se movimenta nos mesmos princípios, da mesma forma que um carro se movimenta a combustão, porém, a mecânica do carro, por assim dizer, que é o preço, ela é muito diferente hoje, ok? Inclusive, muita coisa hoje que você aplicava antigamente e dava certo, hoje em dia não dá certo mais, ok? Só conferir aqui se está gravando. Está gravando, perfeito. Certo? E vamos continuar o nosso curso. Próximo slide aqui, vamos fazer uma análise da palavra trader. Né? A etimologia da palavra trader. A palavra trader se origina do saxônico rada, trilha, do latim tradio, o derivado de tradere, entregar, passar adiante. E este verbo se formava de forma transliterada, além e adiante, mas dare, dar, entregar. Ela atende ao significado de passar algo por alguém, como uma mercadoria, uma carta, né, um objeto, como costumes, cerimônias, hábitos e características de um grupo, ok? Então, o trader, ele é basicamente, como essa palavra surge, né? Se você olhar realmente a etimologia da palavra em inglês, trader significa comerciante. Ah, qual tipo de comerciante? Significa comerciante. Né? Então, desde o cara que vende fruta, desde o cara que negocia café, desde o cara que está ali vendendo a mercadoria na mão, desde também o cara que negocia o papel da mercadoria, o cara que negocia o sintético do ativo, né, o sintético do papel, o sintético do metal. Tudo isso é trader. O que é trader? É o negociante, ok? Então, hoje, atribuímos a palavra trader. Infelizmente, ela está hoje em dia relacionada ou correlacionada à aposta ou apostador. Porém, essa palavra não tem correlação histórica nem correlação real com a aposta. Essa palavra significa comerciante, ok? Trader em inglês e na origem da sua etimologia da palavra significa comerciante, ok? E junto com o trader também temos broker. Né? O que é um broker? Broker é alguém que atua fazendo uma determinada função que um trader faz dentro de uma plataforma, dentro de um banco, dentro de uma instituição financeira. Ok? A etimologia da palavra broker
termo em inglês broker, derivado do francês antigo boursier, pequeno comerciante, também designado intermediário, designa uma pessoa física ou jurídica, ou ainda um grupo de pessoas que atua como intermediário nas transações entre um comprador e um vendedor, recebendo uma comissão quando o negócio é concluído. Ok? Então, trader é comerciante e broker é aquele que recebe uma comissão pela venda. Ok? Mesmo que na função real, dentro de um banco, dentro de uma instituição financeira, não seja exatamente isso, assim também como você vai ter muitos traders que não fazem exatamente o que o pessoal imagina. Né? O cara muitas vezes está ali conversando com o cliente, está trazendo um cliente, está pegando a indicação de um cliente, está mexendo com papelada, ele não está literalmente lidando com ativos e papéis reais. Né? Da mesma forma o broker. No imaginário, o broker e o trader são pessoas que executam apostas a mercado, mas, como eu já falei, não é aposta, certo? Para grandes instituições financeiras, na busca de um retorno, e eles ganham um percentual ou margem com isso, ok? Porém, no mundo real, você raramente tem um trader ou um broker gerenciando um patrimônio de forma direta, até porque é muito arriscado. Né? Muito possivelmente o que vai acontecer? Vai dizimar o patrimônio ali. Né? A possibilidade maior é essa, se você pega uma grande quantia e fica apostando ela a mercado, ou tentando trabalhar, especulando com aquela quantia a mercado. Né? Então, especulação e aposta são coisas muito próximas. Né? Inclusive, você pode dizer que está especulando, e na realidade também se trata de uma aposta, não é verdade? O que não é recomendável, né? Não é recomendável fazer apostas a mercado. E o banco sabe que não é recomendável fazer isso. Então, o que o banco faz? Ele põe o trader numa posição, geralmente essa posição, principalmente hoje em dia, né, ela tem muitas certificações, muitas regulações, justamente para evitar, né, alguma questão de ter um valor subtraído, né, nas operações financeiras. Esse trader, ele geralmente, muito dificilmente, ele vai para a mesa, né? Então, muito dificilmente você vai pegar um trader que vai na mesa proprietária, ou vai na instituição bancária, ou vai na corretora, ele vai diretamente para a mesa gerenciar o patrimônio de forma direta. Geralmente não. Né? Muitas vezes você tem um algoritmo que intermedia, né, a taxa de percentual de acertos, né, como, por exemplo, aqueles que trabalham com contas PAN, para bancos, para corretoras. Né? O gerenciamento de contas PAN, você entra aí um algoritmo e ele decide quando executar a sua ordem ou quando não executar, né? Baseado na sua taxa de acertos anterior. Então, basicamente, essa é a etimologia da palavra trader. E no próximo slide aqui, vamos explicar basicamente para que serve o trader. Né? Afinal, para que serve o trader? Qual é a necessidade de existir trader no mercado? Na verdade, para quê? Né? O que é que o mercado ganha com isso? Né? O trader é o profissional que media as relações entre compradores e vendedores. Sem ele, o vendedor ficaria com as mercadorias na mão, né, por um período maior de tempo que o necessário, e os vendedores teriam de aguardar em fila ou não teriam para quem vender. Né? O trader atua comprando e vendendo a mercado com expectativas futuras de lucro. Porém, ao entrar em tais operações, as mesmas possuem riscos, tais como alterações indesejadas de preços ou riscos relacionados à mercadoria negociada. Aí você me diz, eu não entendi nada. Não entendi nada. Aí eu lhe digo o seguinte. Pense o seguinte, tem uma feira de laranja. É só laranja, muita gente vendendo laranja. Como aqui você pode ver que aqui são outros vegetais, né? Vamos dizer que fossem só laranjas. O trader, ele compra a laranja quando ela está barata, certo? E ele consegue revender a laranja mais cara para outra pessoa em outro ponto da cidade. Então, basicamente, o que ele faz é
tirar a mercadoria da mão da pessoa que produziu, né, ou aquele que está com a laranja mais barata, e ele vai entregar a mercadoria mais cara na mão do comprador, ok? Se o trader não fosse lá e não comprasse a produção em massa do vendedor de laranja, o risco do apodrecimento das laranjas ele iria para o vendedor, certo? Então o trader, ao comprar em massa as laranjas do vendedor, ele puxa para si o risco da operação. Então ele retira do mercado o risco, beneficiando o vendedor, e retira do comprador o risco de não ter laranjas, certo? Então ele disponibiliza a laranja onde não tem, tirando o risco da falta, e compra a laranja em massa do vendedor, tirando o risco de apodrecimento das frutas, certo? Então, o que é o trader? O que o trader faz? Ele faz esse trabalho. Né? Não existe mercado sem trader. Não existe mercado sem negociante. O que é um trader? É um negociante. É o cara que chega mais cedo, né? Que aqui já trabalhou na Ceasa, ou tem um parente que trabalha na Ceasa, vai saber do que eu estou falando. Né? O trader é aquele cara que chega bem cedo, né, na Ceasa. Tem uma pessoa lá vendendo alface a 50 centavos, a mão de alface. O trader chega lá e compra, né, 100 pés de alface. E ele vai pegar aqueles 100 pés, o cara que vendeu, né, ele ia embora mais cedo, porém, como ele conseguiu que o trader comprou a produção dele toda, ele mete o pé ali de 5,20 e já tá voltando para casa. Então ele ganhou, economizou tempo. O trader fica lá naquele ponto e ele aguarda uma pessoa que não tem disposição de acordar de 5 horas da manhã. Então a maioria das pessoas aí, o cara tá num almoço de domingo, né, com a família toda aí para chegar, a família que chegou de outro estado, tá lá para fazer aquela feijoada. O cara tá na mão, né? O cara ficou na mão ali, tá faltando coisa, tá faltando feijão verde, tá faltando a salada, ele vai achar o trader lá para comprar a salada. Se ele não fosse, se ele fosse lá e não existisse o trader, né, o cara que é o intermediador, o cara do alface que queria sair cedo, que queria chegar cedo e sair cedo e vender baratinho no precinho, ele já não estava mais lá. Então o trader, ele, se não fosse o trader, o cara que está procurando o feijão e a salada para botar para a família que está chegando aí do outro estado, né, num domingo, na manhã de domingo, né, na manhã da segunda-feira, ele ia ficar na mão. Então, o negociante, o intermediador, proporciona coisas que o produtor não está disposto a fazer. Ah, como assim o produtor não está disposto a fazer? A Coca-Cola. Ela está disposta a produzir Coca-Cola. Mas ela não está disposta a ir lá no criar um mercadinho para vender Coca-Cola. Entende? Mais ou menos o princípio. Ela não está disposta a fazer um mercadinho inteiro só para vender Coca-Cola. Então ela vende para quem? Para o mercadinho. O mercadinho, ele é o trader da operação. Ele faz a mediação. Ele compra a Coca-Cola por 3 e vende por 6 para você. Né? Ah, então tá dobrando o preço para mim. Claro, é o custo da transação. Né? Ah, mas isso é... Ah, eu quero a Coca-Cola no preço original. Ah, então vai lá na Coca-Cola. Vai lá, chega lá na fábrica e pede uma Coca para você, no precinho de R$3. Aí eu vou lá, aí você vai lá, né, achando que é um gênio. Chegando lá, descobre que os caras só vendem a partir de 10 mil unidades. Porque o cara que fabrica, ele não está disposto a vender uma única unidade. Ele só vende a partir de 10 mil unidades. E aí? Você vai comprar 10 mil unidades de Coca-Cola? Você vai comprar? Não vai, né? Então, basicamente, esse é o trabalho do trader.
Sem o trader, não existe mercado. Sem o trader, o mercado é morto. Entendeu? Sem o trader, sem o intermediador, do produtor para o comprador, sem todos os traders que fazem toda essa conexão, essa longa escala, né, da fábrica para o consumidor final, não existe mercado. Não existe Coca-Cola, não existe, não existe brinquedo, não existe computador, não existe microchip, não existe celular, não existe iPhone, porque o mercado sem o trader é morto, ok? Sem o trader, o mercado sofre risco elevado, mercadoria parada, distorções de preço, falências e quebras monetárias. Vou basicamente, estava dando uma olhadinha aqui para ver se está gravando. Basicamente, não tem como ter mercado sem o trader. Não tem. Não tem condição. Não tem condição. Certo? Um princípio da teoria de Dow. O primeiro princípio que a gente vai estudar. O preço desconta tudo. Ah, como assim o preço desconta tudo? O preço desconta tudo. Todas as informações do custo logístico e humano para que aquela mercadoria esteja naquela posição está no preço. Como assim você está me dizendo o quê? Que o preço ele é extremamente exato? Exatamente. O preço é tão exato a ponto de ele não ser o valor monetário, o preço em si, ele é uma informação. Né? O sistema de preços ele é um grande sistema de informação, certo? Então, você sabe o custo de fazer e produzir algo graças ao sistema de preços, porque o sistema de preços lhe diz o quanto em unidades monetárias, seja qual for a moeda, enquanto em unidades monetárias é o custo de produção, de gerenciamento e o custo de entrega daquele equipamento, material, ferramenta. Então, tudo que você pode descontar, tudo que você pode ter relacionado a custo, é o custo real, está no preço. Então, muitas vezes você vê o preço prevendo acontecimentos. É uma coisa de louco. Então, antes do atentado às Torres Gêmeas, o preço disparou. Né? Então, você teve uma premonição no preço, né, antes do ocorrido. Né? Na questão do Estreito de Hormuz, que é bem recente, você teve uma alteração no preço. Por quê? Porque o preço desconta tudo. O preço, ele é informação. Ele é um sistema de informação. Ok? Então, tudo e toda movimentação de preço no gráfico, isto é, no preço, é o reflexo imediato de todas as circunstâncias imagináveis e inimagináveis existentes no mundo real. Psicologia, né? O sistema de informações vai abranger tudo. A demanda, a oferta, os especuladores, o clima, atos de Deus, acontecimentos passados e acontecimentos futuros. É impressionante como o sistema de preços é um sistema tão absurdo. Aí você me pergunta o que é atos de Deus? Para que é só lembrar lá de quem trabalha com seguro, que atos de Deus não é uma questão relacionada realmente à religião. É um termo jurídico para questões naturais, como furacão, terremoto, chuvas, torrentes. Então são fenômenos naturais que não são previsíveis, certo? Então o preço vai descontar. Inclusive, por exemplo, quando acontece uma grande enchente, né, ele vai perceber ali que teve aquela enchente, quais foram os danos prejudicados e vai ocorrer uma alteração no preço. Muitas vezes, mesmo antes de ter a enchente, né, alguém já tinha um dado de que aquela determinada barragem não era muito segura, que existia a possibilidade dela se romper. Muitas vezes, geralmente acontece de ter um estudo e já terem especialistas dizendo lá para o pessoal do governo que tal barragem não dá porque não é seguro para o pessoal, mas mesmo assim acaba passando em branco,
porém alguém já sabe dessa informação e alguém já está especulando em cima dela. Então, muitas vezes o preço ele consegue prever acontecimentos futuros, não que ele preveja realmente, mas ele prevê, entre aspas, por conta disso, porque você tem pessoas de dentro da máquina que têm acesso às informações e essas pessoas elas vão trabalhar em cima dessas informações, ok? E quando elas trabalham em cima dessas informações, ou seja, elas apostam na subida ou na descida do preço, esse pessoal vai alterar o preço em si, por conta justamente do próprio fator de estar comprando ou vendendo um papel apostando na queda ou na subida dele, ok? Então, os mercados se movem em tendência, né? É o segundo princípio da teoria de Dow. Eu estou vendo que esse vídeo vai ficar muito longo. Né? Para ele não ficar muito longo, eu acredito que a gente já bateu cerca de 1 hora, né? Posso estar enganado. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar ele e vou depois colocar a parte 2, ok? Se essa aula aqui está sendo útil, se está servindo para você, se está lhe ajudando a dar os primeiros passos no seu trabalho como trader, dê um like, comente, se inscreva aqui no canal, certo? Para que eu possa, se você se inscrever aqui, você vai ter acesso a todas as notificações de todos os trabalhos e todas as aulas e cursos que vão ser colocados aqui, certo? Gratuitamente. Além disso, também materiais como apostilas, certo? Então, se inscreva para ter acesso a todo esse conteúdo. Acesse o grupo no WhatsApp para ter contato com o pessoal que é profissional da área. E até o próximo vídeo.